Olá a todas, olá a todos. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância do advogado para implementar algo que nós estamos chamando já há algum tempo de justiça digital. E por mais que eu reconheça a responsabilidade de falar desse tema, eu me sinto muito confortável, porque não sendo advogado, minha fala não carrega qualquer resquício aqui de corporativismo. E para cumprir meu objetivo, eu pretendo apresentar para vocês três desafios que nós estamos enfrentando já na implementação dessa chamada justiça digital no Brasil. E como nós veremos, os advogados têm um papel fundamental para impedir esses problemas. Para começar, a gente precisa entender algo que vem sendo chamado de Online Dispute Resolution. De uma forma mais ampla, nós podemos dizer que Online Dispute Resolution, ou ODR, como vocês vão ver em alguns escritos, ou algumas traduções em português, como resolução online de litígios, resolução online de conflitos, é qualquer utilização de tecnologia para resolver conflito. Em 2002, um livro que foi o segundo lançado no mundo sobre esse tema, Colin Luo, que provavelmente é o principal expoente sobre a DR no mundo, ele definiu a DR como aplicação de tecnologia para ajudar as pessoas a resolver seus conflitos fora de um tribunal. Então, isso poderia se dar com o uso de um e-mail, a realização de um júri eletrônico, ou processos de negociação mediados por um computador, etc. Mas, se no início lá da ODR, na década de 90, no final da década de 90 para os anos 2000, não era possível visualizar aplicações mais específicas da tecnologia para resolver conflitos, hoje cada vez mais esse conceito vem se expandindo. Vejam que, atualmente, a ODR se expandiu, absorveu as tecnologias que foram criadas desde a publicação dos primeiros trabalhos sobre esse tema e também passou a ser utilizada pelos tribunais. Então, essas evoluções possibilitaram que, ao conceito original de ODR, fossem incorporados novos elementos, como a utilização de algoritmos para auxiliar na negociação entre as partes e até mesmo para auxiliar a tomada de decisões. Além disso, nós temos também a possibilidade de explorar os dados gerados pelos conflitos anteriores. Logo, o conceito atual que nós entendemos como mais adequado é que a ODR ela pode ser entendida como qualquer ferramenta, ou um aplicativo, ou até um sistema digital que utiliza essas chamadas tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, para tratar o conflito. Ou seja, a ideia não é só resolver o conflito, mas também prevenir o conflito, gerenciar o conflito, o que pode se dar tanto no âmbito das organizações privadas quanto no sistema público de justiça, por meio do que a gente pode chamar hoje de tribunais online ou até mesmo de tribunais híbridos. E essas plataformas eletrônicas, elas servem para quê? Para facilitar a resolução desses conflitos, para fornecer aconselhamento jurídico para as partes, ou até mesmo para auxiliar litigantes que não estão representados por advogados em processos judiciais. Para exemplificar e tornar esse assunto mais palpável para vocês, percebam que a ODR ela começou nas organizações privadas, no final da década de 90. Então, os gigantes do comércio eletrônico, como o eBay, o Alibaba, eles já possuem plataformas muito avançadas para resolver os conflitos que são gerados em suas transações comerciais. Essas plataformas possuem ferramentas para resolver o conflito, como realização de uma negociação automatizada e até mesmo possibilitar que se instalem júris eletrônicos para que a própria comunidade resolva os conflitos entre compradores e vendedores. Ainda no âmbito privado, a plataforma que a gente tem mais conhecida mundialmente é a chamada Moldria, que é uma plataforma formada por módulos capazes de diagnosticar o problema por meio da tecnologia, possibilitar a negociação online entre as partes, se não for obtido um acordo, dar acesso ao mediador e, ao final, encaminhar o caso para avaliação do resultado obtido. Já no sistema público de justiça,
O maior exemplo de um tribunal online é o chamado Civil Resolution Tribunal, lá do Canadá, muitas vezes identificado só com a sigla CRT. Esse tribunal, pessoal, ele funciona de forma exclusivamente online, tanto que ele nem tem sede física, ele funciona 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, e tem competência lá obrigatória no Canadá, mais especificamente lá na chamada Colômbia Britânica, para tratar conflitos parecidos com as questões condominiais que nós temos aqui no Brasil e para a maioria dos conflitos que nós chamaríamos aqui de pequenas causas, né, que são aqueles conflitos submetidos aos nossos juizados especiais. Aqui no Brasil, o exemplo mais famoso de uma online dispute resolution é a chamada plataforma consumidor.gov.br, que funciona basicamente como um reclame aqui mantido pelo governo, porque ela possibilita que os consumidores formalizem reclamações contra empresas que estão cadastradas nessa plataforma e, a partir daí, as plataformas, as empresas respondem usando a plataforma simplesmente como um intermediário. E, a partir dessas negociações, as partes podem obter acordos. E vejam aqui que, embora esse radar de Legal Techs, elaborado pela Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, demonstra que já existem ao menos 20 plataformas cadastradas como fornecedoras de resolução online de conflitos no Brasil, já existem, obviamente, plataformas mais avançadas no mundo. É o caso, por exemplo, da plataforma chamada ITKR, que é um software holandês que permite aos casais em processo de separação negociarem seu divórcio de forma assíncrona. Então, lá na plataforma, o interessado em se divorciar cria uma conta, como se fosse criar uma conta numa rede social, em qualquer serviço online de streaming, etc. E ele escolhe o plano que ele quer pagar, mas porque esse plano ele pode envolver simplesmente o divórcio, mas pode abranger também questões patrimoniais, como partilha de bens, ou até mesmo questões mais sensíveis, como guarda de filhos, pensão alimentícia. Quando a outra parte aceita o convite, os dois preenchem o formulário online e, com base nessas respostas, a plataforma faz a sugestão da divisão dos bens, da guarda dos filhos, do divórcio, e submete essa sugestão para que as partes decidam, porque aqui há, de fato, um respeito à autonomia privada das partes, é elas que vão decidir ao final. Mas vejam só, de qualquer maneira, ainda que no Brasil nós estejamos numa fase inicial das ODRs, a tendência é que elas se desenvolvam bastante nos próximos anos, tanto no âmbito privado quanto no âmbito do sistema público de justiça. Afinal, nos últimos 3 anos, né, principalmente 2020, 2021 até 2022, nós passamos por um movimento de aceleração forçada da digitalização no judiciário, em razão da triste pandemia pela qual nós passamos. Vejam, por exemplo, que o CNJ já instituiu o chamado juízo 100% digital, que permite a realização de todos os atos processuais de um procedimento judicial de forma online, desde que haja anuência das partes. O CNJ também determinou a criação dos chamados CIRECs, que são os Sistemas Informatizados de Resolução de Conflitos. Esses sistemas nada mais são do que a adoção da ODR pelos tribunais. Além dessas iniciativas do CNJ, já estão sendo implementados também juízos digitais com competências territoriais ampliadas, como lá no TJ do Rio de Janeiro, em que foram criados núcleos de justiça 4.0 com competência no estado inteiro para tratar de questões como direito autoral, direito ambiental, de forma remota e totalmente digital. E é em razão dessa tendência de crescimento que eu quero chamar a atenção para 3 desafios enfrentados se nós estivermos realmente dispostos, assim como estamos, a implementar essa prometida justiça digital. O primeiro desafio, meus amigos, minhas amigas, que eu chamo a atenção, é evitar que a Online Dispute Resolution diminua o acesso à justiça. Por que eu digo isso? Porque a ODR vem sendo acompanhada por discursos que acarretam a diminuição do acesso à justiça,
ao impor ao cidadão a prévia submissão dos seus conflitos às plataformas eletrônicas. O grande problema é que a ODR, como ela foi idealizada desde a década de 90, ela foi criada para ser uma nova porta no sistema de justiça, voltada a resolver conflitos que estariam fora do alcance das formas tradicionais de resolução. O segundo desafio a ser enfrentado se refere à desigualdade informacional. Essa desigualdade informacional pode ser gerada pela má distribuição do conhecimento e das ferramentas tecnológicas entre os sujeitos processuais, ou seja, um consumidor vulnerável que não tem nenhum acesso às tecnologias jurídicas pode estar litigando contra, por exemplo, um grande banco que possui um acesso tecnológico muito privilegiado. E percebam que a desigualdade ela pode ser até mesmo ampliada com as ODRs, porque há uma defesa quanto à dispensabilidade de advogados e porque muitas dessas plataformas são projetadas por uma das partes, geralmente a parte mais poderosa. Então, a ODR ela pode possibilitar, na verdade, uma simetria ainda mais grave, na medida em que a parte criadora da plataforma poderá projetá-la para gerar resultados que lhe sejam favoráveis. E ainda utilizar a plataforma para tratar os conflitos do cidadão sem advogados. Já o terceiro desafio da justiça digital reside na regulamentação dessas iniciativas, que tem ficado quase exclusivamente a cargo do Conselho Nacional de Justiça, que teve um papel muito ativo nesses últimos anos, editando diversas resoluções sobre a utilização da tecnologia na resolução dos conflitos. É o caso, por exemplo, da Resolução 332, sobre a ética na utilização de modelos algorítmicos, da Resolução 358, que incorpora a ODR aos tribunais, e da Resolução 345, que criou o chamado Juízo 100% Digital. Então, tendo como ponto de partida esses três desafios, nós podemos perceber como o advogado pode ter um papel central para a implementação da justiça digital de forma legítima e verdadeiramente democrática. Em primeiro lugar, deve-se garantir que os advogados influenciem efetivamente na produção dos atos legislativos a respeito da justiça digital, o que pode ser propiciado, por exemplo, pela atuação de comissões temáticas da OAB. Além disso, em segundo lugar, deve haver a participação da advocacia nos projetos de implementação de plataformas digitais de resolução de conflitos, principalmente quando estas plataformas são criadas pelo poder público. Em terceiro lugar, eu chamo a atenção para a necessidade de que a criação de plataformas de ADR deve priorizar o exercício técnico da advocacia em defesa dos direitos das partes. Logicamente, essa exigência tem que ser compatibilizada com o valor dos interesses envolvidos. Então, o raciocínio que nós devemos fazer é o seguinte: a ODR muitas vezes ela vai ser utilizada para tratar de conflitos muito pequenos, por exemplo, uma compra de R$ 50 que não foi entregue, um produto que chegou com defeito. Então, são problemas que nem sequer têm viabilidade para a contratação de advogado. Como então que a gente vai fazer para garantir que a parte esteja devidamente representada? Esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Em quarto e último lugar, deve haver um constante diálogo entre empresas, tribunais e cidadãos com a advocacia para analisar os resultados obtidos com a resolução online de conflitos, objetivando o desenvolvimento de soluções para os problemas que forem encontrados. Então, meus amigos e minhas amigas, o que nós podemos notar é que a participação do advogado não se resume ao exercício técnico da defesa judicial, mas é muito mais amplo, porque ele tem que ser reconhecido antes, durante e depois da implementação de qualquer sistema digital responsável por resolver conflitos. Essa preocupação viabiliza o emprego da tecnologia sempre com o fim máximo de garantir direitos fundamentais e não apenas acelerar os procedimentos, reduzir os acertos dos tribunais. Dito isso, pessoal, é muito evidente que a tecnologia tem mudado diversos aspectos da nossa vida, muitas vezes melhorando,
mas outras vezes gerando novos problemas. Por hora, nós ficaremos satisfeitos se as ferramentas tecnológicas criadas para dimensionar conflitos forem implementadas de modo verdadeiramente democrático, o que se faz possível com um constante diálogo com a advocacia brasileira. Só assim nós estaremos levando a sério essas duas palavras que compõem o termo justiça digital. Como eu sempre digo, né, não adianta nada ser digital se não formos justos. Muito obrigado.